população que está crescendo e aparecendo, né? E na volta entendi, né, nesses 3 dias, desde lá até aqui, compreendi melhor o papel da política, a importância da política, né, na vida, nas nossas conquistas, enfim. E a importância ainda mais das universidades, né? Eu acho que as universidades têm um papel primordial, professor, na questão de preparar os profissionais para lidar com esse público, né, da deficiência. E também tivemos agora recentemente contato com a UFAM, no núcleo Trilhas, né, da professora Joana Angélica, e ficamos surpresas com os projetos que eles desenvolvem lá para a acessibilidade do surdo, usuário de Libras, e ela ficou muito encantada e surpresa, inclusive, com as nossas crianças, com o nosso público, esses surdos que ouvem e falam: o que é isso? Que tecnologia é essa? E ela foi conhecer a nossa associação, e aí ficou aí a promessa de, em 2020, a gente desenvolver um projeto em cima do implante coclear e dessas questões educacionais. Conhecemos também no evento da UAB, o NEFIT, é isso que se fala? Né? O outro, ficamos surpresas também com o trabalho que é desenvolvido dentro desse núcleo. Eles estavam também parados, acho que um tempo, né? Aquisição de novo prédio, enfim. Mas ficamos surpresos, digo, gente, nós temos que chegar dentro das universidades para mostrar também, né, que existe a Libras e que existe essa diversidade dentro das surdez. Até para a sociedade em geral, né, conhecer do que se trata. E a gente está querendo, falta de livros, principalmente ao NEP, de conhecer, nos apresentar e abrir a associação para a universidade. Né? Uma frase: nos ouçam e nos conheçam, universidades. Muito bom, muito bom. Obrigada. Eu queria quebrar o protocolo e eu queria ouvir alguma representação dos intérpretes. Eu sei que tem muita gente competente aqui e eu gostaria que também o professor Jackson já deu voz em alguma situação, mas nós queríamos ouvir a questão dos intérpretes, porque eles são ponto fundamental para o fazer universitário e para acolher todo esse público. Eu gostaria de alguém falar aí para todos nós e anotar pontualmente quais são as demandas que nós vamos entregar lá na mesa dos reitores, lá para o vereador, e vamos divulgar na Assembleia. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui, ver que existe uma audiência pública voltada para saber como que o surdo está incluso na sociedade, né? Eu fico muito admirada da explicação de cada pessoa aqui, saber que a língua de sinais ela tem alguns ganhos, mas também nós ainda temos muita coisa para lutar. Quando o surdo fala que ele está em uma constante luta, é um fato. Porque eu posso citar aqui, falando dos intérpretes, por exemplo, os surdos, a comunidade surda de Manaus, ela perdeu a CILAM, que era a Central de Intérpretes de Libras do Amazonas. A CILAM, vocês conhecem a CILAM, né? Sinal da CILAM. Ela foi muito importante para a comunidade surda, principalmente para atender aqueles que são menos favorecidos, que não têm uma condição financeira tão boa, porque lá é um atendimento gratuito, era um direito do surdo. Lá tinha intérpretes ouvintes, a Alice trabalhou lá também com o Joel, né? E eles faziam essa interpretação intralingual, que é atendido até aquele surdo que ele usa gestos, mas ali eles se entendiam por ser uma questão identitária. Então, a CILAM era um contrato de 2 anos e acabou, a CILAM não existe mais. E aí foi algo que prejudicou a comunidade surda, porque os surdos eles têm questões envolvidas no Ministério Público, nos tribunais, eles têm processos administrativos, eles têm problemas de divórcio, de causas familiares, eles têm muitas causas, eles necessitam de acompanhamento, como eles já falaram, no atendimento médico, eles também em tratamentos de doenças sexualmente transmissíveis. Então, em tudo que você imaginar, o surdo está presente, só que ele precisa da acessibilidade.
Então, hoje, o mínimo, a urgência que a comunidade surda enfrenta, eu percebo, eu acho que os meus colegas que são intérpretes também, porque os surdos, eles mandam mensagem, eles ligam por chamada de vídeo, né? E perguntam, no dia tal, na terça-feira de manhã, você pode ir comigo interpretar? É porque eu preciso urgente resolver essa causa na justiça, e para marcar outro dia vai demorar muito, e aí eu vou perder. Você, por favor, consegue alguém para interpretar para mim? Então a gente sabe que quando a gente fala de causas judiciárias, causas médicas, são questões profundas. Não dá para levar uma pessoa que sabe o básico, não dá, porque o surdo ele vai perder as informações pela falta de conhecimento da pessoa ouvinte que não tem o conhecimento profundo de Libras. Então hoje, vereador, e a todos que estão aqui, se há uma necessidade urgente, é a presença de intérpretes qualificados nos espaços públicos, que é um direito da comunidade surda. Né? Eu entendo que há um anseio pela parte do Thiago, que desenvolve esse projeto com os esportes. Eu apoio totalmente o trabalho dele, porque ele é um profissional que ele se esforça, ele já participou de mesas redondas da UFAM para levar o trabalho dele. Então é um trabalho muito plausível, porque isso tira os surdos das drogas. Você tem noção? É uma oportunidade para o surdo que ali não se comunica com a sua família, de ir para o esporte, para ele esparecer um pouco, para usar a língua dele, para ele ver os seus pares, os seus semelhantes. Então é uma troca cultural que marca a vida do surdo totalmente. Então, quando a gente vê uma lei que defende um amparo à educação acessível, ao direito ao lazer, à cultura, a gente não, como o Jackson falou, não são favores. Não. São direitos, né? Então a gente está aqui para falar disso. Se é uma urgência que a gente fala, são de intérpretes contratados. Há alguns meses atrás, se eu não me engano, foi o Tribunal de Justiça, eu não me lembro qual foi o órgão público, o Tribunal do Trabalho, eles abriram vagas para intérpretes voluntários. O nosso trabalho, isso é uma vergonha, isso desvaloriza a nossa classe, porque o nosso trabalho ele é muito complexo, envolve muitas pesquisas. Eu trabalho atualmente na Universidade Federal, a Débora também, todos que estão aqui fazendo esse trabalho já têm uma experiência de anos. Então são pesquisas, são trabalhos muito complexos. Eu, como intérprete, tenho a responsabilidade literalmente nas minhas mãos de passar ali aquele conteúdo com clareza, de uma forma acessível para o surdo. Então quando a gente coloca uma pessoa que não sabe, que não tem noção da profundidade que é a cultura surda, ela vai fazer ali uma interpretação com perdas para o surdo. Então, hoje, essa urgência, vereador, é sobre a presença de intérpretes nesses espaços. É uma urgência, é algo rápido, é uma situação que aconteceu ali. Ele vai perder a data da consulta dele pelo SUS, ele vai perder ali a causa na justiça, porque não tinha um intérprete. Ele tentou explicar, mas a pessoa não passou para o juiz. Isso é muito sério. Né? Essa questão do código de vagas também, o Jackson já trabalha há anos na UEA, há anos, e não existe esse cargo. Isso é um absurdo, né? A gente fala de Libras, a gente promove curso de Libras, a gente contrata pessoas, só que quando a gente fala de levar algo a sério, eu concordo totalmente, desculpa o seu nome, Keila, quando a Keila falou sobre tudo é uma questão de política pública, de lei, de Plano Nacional da Educação. É exatamente isso. Eu fico pensando, a mãe da Débora, é um prazer conhecer a senhora, eu acompanho à distância, a Sheila, né? O trabalho da Débora, e é muito admirável, mas eu tenho certeza, a Débora foi oralizada, certo? Foi oralizada, mas o que foi que ela optou para a carreira dela de trabalho? A oralização ou a língua de sinais? A língua de sinais. É uma questão identitária. É o que o surdo é. Nenhuma. Mas eu fiz essa opção por ela ser oralizada. Mas nunca proibi ela de ser. Exatamente. Fazer língua de sinais. Muito pelo contrário. Levei ela para São Paulo para fazer curso. Levei ela para o Recife, nós fomos lá para fazer curso. Quando ela não aprendeu, é lógico, em 2 cursinhos ela não ia aprender. Mas quando ela entrou no Mata Falcão, junto com os meninos, pronto, foi rápido. Dona Sheila, eu lhe entendo, eu estava falando aqui com o Técio, como mãe foi o seu desespero. Na época, as poucas informações que
tinham foi o seu desespero, eu entendo perfeitamente. Eu fiz a graduação, formei em Letras Libras também pela UFON esse ano, e a gente aprendeu a ver essas duas perspectivas. O que aconteceu na época? Por que muitos pais recorreram a isso? Porque não tinham muitos caminhos, muitas alternativas. A lei nem existia ainda. Então, como a senhora falou, a senhora fez o errado, mas que deu certo. Graças a Deus. A senhora optou. Mas quando a gente fala de promover esses espaços de cultura, de promoção da língua de sinais, é de inserir a pessoa surda. Hoje eu converso com os surdos e o que eles me falam? A comunidade surda não é mais surda. A comunidade surda, ela está cheia de ouvintes que estão ali muitas vezes, às vezes com boas intenções. Existem pessoas e pessoas, né? Mas muitas vezes também com más intenções. Então, por que não priorizar, como o Jackson falou, por que não priorizar o surdo se está em lei contratar um instrutor surdo? Para a pessoa ouvinte ter essa experiência cultural, né? Então, se há essa oportunidade, por exemplo, a família quer optar pelo implante, né? Quer optar por esse caminho, vai depender também do grau de perda, né? Tudo Sim, isso. essa cegueira é profunda. É uma opção. É uma opção, para deixar isso bem claro. É uma opção e que é totalmente... Essa criança, ela implantada na idade certa, repetindo, que é muito importante, com acompanhamento multidisciplinar adequado, ela vai ouvir e ela vai falar. Ela não vai ter a barreira da comunicação oral. Eu gostaria... Eu tentei fazer implante cobrado. Por uma questão de ordem, o nosso caríssimo representante aqui do Parlamento Municipal e o vereador André Luiz, ele necessitará se ausentar agora, mas faço um convite em público que o resultado desta reunião, o senhor, dentro da sua agenda, irá ouvir em uma de nossas aulas dentro da Escola Superior de Ciências Sociais, com as duas turmas que produzirão esse documento, e nós já estamos aqui publicamente fazendo o convite para o senhor receber lá. Nós vamos visitá-lo na Câmara, mas a recíproca também nós vamos pedir o convite para que o senhor nos visite na Escola Superior de Ciências Sociais, aqui na Major Gabriel, na Leonardo Malcher, né? Em frente ao Sebrae, em uma de nossas aulas, e o senhor será o nosso convidado especial mais uma vez, vereador. Então, tá, se o senhor tem um compromisso, pode ir que nós ainda vamos só finalizar aqui com a oitiva do IFAM e vamos já encerrar também, porque passamos já um pouquinho do horário. Muito obrigado, leve o nosso respeito, nossos votos de admiração ao Parlamento Municipal, também a figura de todos aqueles que nos representam dignamente e que estamos realmente muito honrados com a sua presença aqui. Eu quero me colocar à disposição de todos, tá? Meu gabinete é o número 20. Quem quiser ir lá, estou à disposição, só agendar e vou atender dentro da minha responsabilidade. Volto até respondendo a pergunta antes que eu saia. E aí eu vou ter assinar para contratar empréstimos, mas como vereador sou limitado. Mas é por causa da sua atenção que hoje a gente está aqui. Sério, estou falando sério. Eu gostaria muito, porque depois que você se envolve, você cria um projeto e vê realmente a dificuldade que eles têm de inclusão, você quer fazer alguma coisa. Eu sou limitado. Seu tiro tem esse poder. Agora, como eu estava falando com a Carol, a questão de cota. Essa cota não existe, só que a cota não engloba todo mundo. Aí eu acho que essa cota ela poderia ser melhorada da seguinte forma. 5% está bom, 1% para o surdo, outro para o cadeirante, 1%. Dividir essa cota de uma forma que as pessoas pudessem entrar. Mas a cota não existe, você está entendendo? Agora, a forma que ela está sendo feita, ela não está dando a oportunidade para as pessoas entrarem da forma correta. Só respondendo para finalizar minha fala sobre a cota. Por que a cota ela não atende especificamente a pessoa surda? Quando a gente fala de cota, a pessoa que é PCD, qualquer PCD, ele vai se inscrever ainda disputando, por exemplo, para uma vaga, mas, por exemplo, vamos supor que seja uma pessoa deficiente física, que ela tem uma condição no braço.
que ela não pode usar esse braço. Ela só pode usar o braço esquerdo. Ela vai concorrer com a cota, mas ela sabe português perfeito, ela vai fazer uma redação perfeita, ela vai responder tudo perfeitamente. Quando a gente fala da pessoa surda, a gente fala de uma outra língua. É muito parecida com a questão indígena. Quando você pensa nas políticas públicas para indígena, é muito parecido com o surdo, porque a gente está falando de uma outra língua. Então ele vai poder competir ali com seus pares por causa de uma outra língua. Não é que ele vai raciocinar menos, não é que ele vai saber menos, não é que ele tem uma limitação. Se ele tem uma limitação, é por uma falta de acessibilidade linguística. Como o Jackson fez a prova dele para mestrado, ele foi aprovado. Ele foi aprovado quando ele conseguiu fazer em Libras. Me diz, Jackson, se você conseguiu ser aprovado quando a prova era em português, escrito, português oral. Não conseguiu, porque ele não conseguiu provar isso de uma forma escrita. Mas quando ele fez em Libras, ele provou aquilo na língua dele, na identidade dele. Então essa questão da cota é exatamente isso que o senhor falou. Deu para perceber? Dá para perceber essa diferença? Sim. É uma questão que envolve a Verdade. língua. Eu posso falar para você, eu entendi rapidinho, eu tive entendimento. Isso é nível federal, tá? Nível federal, mas eu posso chegar para o deputado federal. Claro. Eu posso trazer um deputado federal, eu posso trazer um senador, eu tenho uma aproximação Claro. próxima dele, que é o Plínio Valério, e eu tenho certeza, dentro de uma agenda, se as pessoas realmente marcarem, ele vai vir aqui e vai tentar, de qualquer forma, ajudar Com certeza, nós e tentar aguardaremos. melhorar isso. É isso que Eu lhe nós garanto queremos, que essa nós é a intenção. aguardaremos. Ok? Então, muito obrigado. Obrigada. Desculpa, eu tenho que sempre fazer um compromisso mesmo. Certo, obrigada. Tchau, tchau.